fundador do grupo Formigueiro de Santa Luzia, que se chama Jefferson. Então ele pediu que perguntasse a você sobre a questão do princípio inteligente, que está na questão 23 do Livro dos Espíritos, para quem não conhece e quer ter a oportunidade de pesquisar, né? Então ele está querendo entender a engrenagem na base, no início, né? No reino mineral, vegetal e animal. É com você, Miranda. Muito bem, que Jesus nos abençoe, né? Antes de nós entrarmos em princípio inteligente, vamos entrar no fim da viagem do princípio inteligente. O fim da viagem é o nosso estágio atual. Nós, a humanidade inteira, somos projetos de espírito. Na condição de projetos de espírito, nós é que temos que trabalhar para nos transformarmos em espírito. Certo. Não é Deus que nos cria espírito, não. Ele cria uma ideia, um pensamento, um desejo. Agora, vinga quem quer, e não quem Deus queira. Então, espírito, no nosso ciclo reinominal, é o fim da viagem na condição de projeto de espírito. Certo. Por que projeto de espírito? Porque nós é que temos que nos construir de projeto para espírito. Quando tivermos construído de projeto para espírito, nós poderemos entrar num novo ciclo, que é o ciclo ditoso. No ciclo ditoso, já passamos anteriormente pela regeneração. A regeneração, Deus jamais irá interferir. Deus jamais moverá uma palha sequer, porque a regeneração depende de quem quiser criar juízo. Então, meu caro Jefferson, atente para isso. Use com a maior intensidade possível a única coisa que você tem, que é a inteligência. Não perca tempo com banalidades, não. Deus lhe dá o tempo. Agora a inteligência é sua. O que é que você faz da sua inteligência? E o que é a inteligência ao pé da letra? A inteligência nada mais é do que o coroamento da vitória de um princípio inteligente. De acordo? De acordo. Então eu estou indo de trás para frente, que é para poder ficar bem enfático, ficar bem gravado na mente dele, meu caro Jefferson, porque disso aí depende o seu futuro. Futuro não está no calendário de Deus, não. O futuro está no calendário do tempo que Deus lhe deu. Então, a questão 23 é fantástica. Deixa eu ver, ela corretinha aqui. Por favor, esse aí. Isso. Ela bem... Tem questões que são notáveis, né? Essa 23 é uma delas, né? Aqui, ó. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Que é o Espírito? Muito bem. A resposta é notável. O princípio inteligente do universo. Não, meu querido Kardec. O Espírito é a evolução do princípio inteligente, e não o princípio inteligente do universo. De acordo? Que é o contrário. É o contrário. Agora, isso não deprecia o nosso querido Kardec. Graças a ele nós avançamos, nós evoluímos para poder ir além dele. E ir além dele é o único motivo, o único caminho para que ele possa voltar. Não por querer voltar, mas porque ele vai aceitar o desafio de dar continuidade ao teor de inteligência dele. Kardec despertou a nossa inteligência. Nós vamos despertar a inteligência de Kardec, onde é que ele esteja, porque nós estamos nos alicerçando no esforço e no sacrifício dele. De acordo? De acordo. Miranda,
Você falou uma vez que o reino mineral é a base do princípio inteligente. Mas antes do mineral, o lixo atômico, ele é a base para a formação do corpo do princípio inteligente, que nós hoje chamamos de átomo. Vamos lá. O princípio inteligente, eu vou explicar muito bem explicado, porque já que ele demonstrou interesse, eu vou aprofundar mais. Sim. De acordo? De Você acordo. também está interessado nisso. Claro. Ponto-chave: o princípio inteligente manipula a vida, mas não é a vida. O espírito, nós manipulamos a vida, mas não somos a vida. O que é a vida? A vida nada mais é do que o pontapé inicial exercido pela chamada vontade. Pela vontade, eu mexo o cosmos. Só que a minha vontade depende de onde é que eu estou, como eu estou, o que eu sou e por que eu estou e sou. Bom, gostei. De acordo? De acordo. Então, vontade. Não adianta eu desejar ser rico. Eu tenho que saber administrar a riqueza para que numa das encarnações subsequentes eu possa ser experimentado na riqueza. Se eu souber administrar a riqueza, para que voltar pobre? Porque a rotatividade existencial é uma rotatividade necessária para a pessoa aprender. Nasce rico, não sabe ser rico, abusa, gasta, desperdiça, aí nasce pobre. Nascendo pobre, sendo saudável, não sabe de quê. Aí começa a jogar na loteria para ver se ganha dinheiro, sem saber que foi rico antes. Eu só posso desejar o que eu conheço, eu não posso desejar o que eu nunca conheci. De acordo? Então vamos lá. A vontade, ela também manipula átomos. Átomos não é princípios inteligentes, porque o princípio inteligente manipulável tem que estar num corpo. Tudo tem que estar num corpo. Mas o átomo, dentro do átomo, tem princípio inteligente. Não. Do lado de fora do átomo, o princípio inteligente comanda ele. Como do lado de fora do nosso corpo está o nosso espírito. Dentro do núcleo do átomo, o princípio inteligente não comanda? Não. Pois se ele está fora, está dentro. Não, isso aí é o reino vegetal é que está fora e está dentro. Ah, não, é isso aí com relação. Eu estou falando com relação ao átomo. Não. O átomo é a corporificação do princípio inteligente. O átomo é a prisão do princípio inteligente. Não é o corpo do princípio do princípio inteligente, não. É o corpo do princípio inteligente. Só que é um corpo anexo e não determinístico. Determinístico em que sentido é? Que determina, que define? Que escraviza o princípio inteligente. Porque o princípio inteligente não é escravo de um corpo. Você não é escravo do seu corpo. Mas se você idolatra o seu corpo, você deliberou ser escravo do seu corpo, que é outra coisa. Não, aí seria uma questão mais profunda, porque hoje eu sou escravo do meu corpo. Não. Hoje você não é escravo do seu corpo. Hoje você está se libertando dele. A escravidão no seu corpo é por ignorância quando da preparação desse corpo. Então você foi atraído para esse corpo porque era o menos ruim para você. Porque o melhor ninguém pode ter. Porque o melhor tem que ser construção própria. Sim, sim. E a construção própria nunca é de fora para dentro. De dentro para fora. De dentro para fora. Construção de dentro para fora
Eu sou um espírito que não permito que o meu corpo mande em mim. Isso aqui é construção de dentro para fora. De acordo? De acordo. Vamos voltar lá no... Nós dissemos que o espírito não é a vida. O que é que o espírito é? O manipulador da vida através da força centrífuga. Na força centrífuga, o espírito sem um corpo, ele viaja em linha reta. Viajar em linha reta é estar livre de tudo e de todos. Só que vai chegar um ponto que vai cansar. Cansar, ficar na inutilidade gostosa, vendo o panorama do cosmos inteiro, não é só do planeta Terra, não. Vendo o panorama do cosmos sem participar dele. Porque Deus é de uma sabedoria inimaginável. Não sei onde ele arranjou tanta sabedoria num espírito só. Porque João 4,24 está lá, claro, Deus é espírito. Ponto básico. Deus é espírito e pronto. Então nós somos reprodução clonada de Deus. Só que não é um clone saído da matriz, mas é um clone saído da ideia da matriz. É outra coisa. É diferente. Entendeu bem? Entendi. Porque se eu for filho de Deus, clonado direto na matriz, eu não tenho vontade. E se eu não tenho vontade, eu estou morto. Porque somente a vontade me dá vida. Sim. De acordo? Então, o que acontece? Isso para a gente chegar no princípio inteligente. Então, tem que ter paciência, tá? Então, o que é a vida ao pé da letra? É o princípio inteligente, ou o espírito, viajando em linha reta, espaço afora, cosmos afora, vendo tudo e todos, sem poder participar de nada. Então aí existe a circunstância fantástica, onde pelo uso da vontade, eu estou dizendo o espírito, mas é válido também para o princípio inteligente. O espírito tem registros. O princípio inteligente vai para a área mnemônica do princípio inteligente. Existe o registro, mas ele desconhece. No espírito, quando ele sofre de saudade ou de desejo de alguma coisa, é porque ele já teve aquilo. De acordo? Então nós temos que o espírito, ou o princípio inteligente, viaja espaço fora, o cosmos afora. Tanto que um princípio inteligente de um átomo que está no seu corpo Wagner agora, e se o átomo entrar em decomposição, porque enfraqueceu a proteína do núcleo do átomo, o princípio inteligente sem o corpo, ele cai fora. Cai fora. Ele pode, em poucos segundos, estar no outro planeta, no outro sistema, sem saber que está. Porque é princípio inteligente. Agora, no nosso caso, como espíritos, nós podemos ir para outro planeta, outro sistema. Podemos, se tivermos evolução para isso. O que é evolução? É liberdade na gravidade. Então nós vamos viajar aí na gravidade. Você não quer na sementinha? O Jefferson não quer na sementinha? Então aguenta aí, acabou. É na sementinha. Sobe aí. O gostoso de qualquer informação é você buscá-la na sementinha. Porque qualquer informação superficial, não adianta. Isso mesmo. Você não esquece, segunda-feira nós temos aqui, tá? Estou pegando ela para valer, tá? Estou dando moleza, não. Não pode dar moleza, não. Está ficando sério, está ficando sério.
Então vamos lá. Então nós temos vida. A vida só existe se existirem concomitantemente dois movimentos. O movimento de rotação ou força centrípeta e o movimento de translação. O movimento de translação é a força centrífuga aprisionada na centrípeta. Então nós temos o nosso corpo de carne vivo. Está vivo, não porque é corpo, não porque tem energia que dá vida ao corpo, mas está vivo que o nosso espírito está aprisionado, força centrífuga, aprisionado no corpo biológico que é força centrípeta. Esse espírito, e vale também para o princípio inteligente, a mesma coisa. Mesma coisa. O nosso espírito, sem nós sabermos, que não temos evolução para tal, ele, sem saber, na translação, ele está viajando por todos os órgãos do meu corpo biológico, sem eu saber, dando movimento e vida ao meu corpo biológico. Por exemplo, meu coração bate comigo dormindo. Só quem está dormindo é o corpo e não o espírito. Está claro? Sim. Meu coração bate. Então dizem que é porque eu tenho um registro mnemônico, onde no campo celular, através da medula óssea, a energia armazenada na medula óssea fornece potência para que o coração funcione a noite inteira, apesar do meu corpo estar dormindo. Só que eu não tenho evolução para saber essa informação que nós vamos dar, sem vaidade nenhuma. Eu duvido que alguém tenha ela, de acordo, porque falta estudo. Porque não é o Zé Miranda que tem informação nenhuma, o Zé Miranda não tem nada. Mas como o Zé Miranda quer aprender, vem a energia de quem sabe o que já sabe. Vocês estão entendendo? Claro. Está entendendo? Está entendendo? Então, não é alguém que já sabe que vem me fazer o favor de me informar. Não. Por quê? Porque a corrente do pensamento, que é uma energia coletivada pelo grupamento de espíritos habitantes de um espaço, essa energia, ela é penetrável por quem pode, não por quem quer. Então, no caso que nós estamos trazendo aqui, esta informação aqui hoje, é porque eu fiz jus a isso pelo meu esforço. Então, meu caro Jefferson, eu desafio você a fazer o mesmo, para quando eu for embora, você, o Wagner, a Sandra e todos os outros darem sequência à informação. Certo? Porque o certo mesmo não é vocês repetir o que Zé Miranda trouxe, mas o certo mesmo é vocês, na repetição, acrescentarem através do intelecto de vocês. Está dando? O intelecto de vocês é para evoluir, é para caminhar. De acordo? Então vamos lá. O princípio inteligente, que é prisioneiro de um corpo biológico, o princípio inteligente é prisioneiro de um corpo atômico, que é a mesma coisa que um corpo biológico. O corpo biológico é complexo, são muitos átomos conjugados, muitos átomos agrupados. Agora, o corpo de um átomo é simples, é só um núcleo, onde o princípio inteligente, ele passa a residir naquele núcleo, que é o que nós vamos abrir o leque aqui agora. De acordo? De acordo. Tô de olho, né? Tô de olho.
Estou morrendo de medo. Não é questão de medo, né? É questão de observar. Então vamos lá. Então ficou claro sobre o princípio inteligente viajar no espaço livre? Está faltando ele um corpo. Por que está faltando ele um corpo? Porque ele não exerceu a vontade. Então, quando ele fixar a mente dele na vontade, então ele, sem saber, aquela mente fixada numa determinada vontade, atrai o que está inerte. Sim, nesse ponto que você colocou, maravilhoso. Agora, quando você colocou a questão do espírito, aí é mais complexo. Mesma coisa. No nosso caso, mesma coisa. Não, falando de espírito, não falei de princípio inteligente. Não, nós somos projeto de espírito, nós não somos mais princípio inteligente. Sim, mas eu estou falando na questão do espírito, que já deixou de ser princípio inteligente, projeto de espírito, espírito. Mas não viaja lá não, porque nós precisamos solucionar nosso problema aqui agora. Não, mas não estou querendo viajar lá, não. Estou falando na questão que você falou que o espírito, o princípio inteligente, ele viaja livre pelo espaço. Todos dois, ele viaja livre pelo espaço, todos dois. Nós somos projeto de espírito, então está livre pelo espaço. Agora, no dia que formos espíritos prontos, que será outra coisa, vai acontecer uma coisa interessante. Eu terei liberdade de ser livre, mas eu vou preferir me aprisionar onde eu amo. É ruim? Não, é bom. Só que é bom se o amor teu amar valer a pena ser amado. Ah, com certeza. Aí é segredo. Aí que é a sabedoria. Mas porque quando você falou, voltando novamente, é questão só de poder entender, ampliando o leque. Quando você falou do espírito estar livre, ele viaja em linha reta, aí vem a questão seguinte: aquele espírito, ele tem, queira sim, queira ou não, ele tem uma bagagem, uma experiência. Então, ele vai viajar naquilo que lhe agrada. Ele vai estar em busca, porque ele estava num corpo físico. Ele saiu do corpo físico pelo fenômeno da morte, ele vai deslocar para onde? Aonde, você falou, o que ele mais gosta. Isso. Só que estará em linha reta. Por quê? Porque a translação, que é o caso do espírito ou do princípio inteligente, tem que ser uma translação com objetivo positivo. Porque no nosso caso é o objetivo, só que é negativo. Se é negativo, eu me perco em mim mesmo. Porque o ignorante não sabe que é ignorante, tem proteção. Agora o esperto, que por teimosia se fez ignorante, ele está livre como princípio inteligente ou como projeto de espírito. Mas a mente dele cria um ambiente dele, com ele, nele, para ele, sem envolvimento com os demais. Então, você quer dizer como se ele se fechasse? Ele se fecha, que é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossas vidas? Muito. Os espíritos se influem se eu não tenho para onde ir. Mas se eu penso superior aos outros espíritos, eu vou para onde eu estou pensando. E os outros espíritos ficam sem saber para onde é que eu fui. É o nosso caso de o que é Deus. Eu não tenho resposta. Entendeu? Kardec, a resposta foi lá, linda, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Acrescentou o quê? Nessa informação, para mim, nada. Para aquela época foi... Não. Para aquela época foi o melhor que tinha. Com essa informação para a religião da doutrina espírita, é fantástica, é nota 10. Mas para a ciência da doutrina espírita é nota 0. Percebeu? Não chega a lugar nenhum. Sem, obviamente, desmerecer Kardec, porque graças a ele nós estamos nesse papo agradável aqui.
Então vamos continuar. Sim. Princípio inteligente. Então, o princípio inteligente ou espírito, sem a definição da vontade, eles estão à deriva. De acordo? Vá o espaço cósmico, vendo tudo, mas sem. E agora, por que vê tudo? Porque o que mais eles têm elo de ligação, mais evolução coincidente, aí ele dá valor e ele valoriza e ele pensa naquilo fortemente, aí exerce a vontade. Exercendo a vontade, ele é forçado a entrar em curvatura. Entrando em curvatura, ele gira sem saber em translação em torno de algo inerte que complementa ele, que vai ser a corporificação dele. De acordo? De acordo. Então ele entra em curvatura. Entrando em curvatura, quando aquele núcleo que passou a pertencer a ele pesa e pesa e pesa, ele entra em rotação. Só que entra em rotação em torno do núcleo do átomo ou do corpo biológico, que é o nosso caso, que é a mesma coisa, em tamanho grande ou que o outro é em tamanho pequeno. Então, entra em curvatura. Só que entra em curvatura em forma de translação, que é o funcionamento fisiológico de um átomo ou de um corpo. Estou indo bem devagarinho, porque isso é difícil. Se ele pediu bem detalhado, então vamos lá. Tomara que ele e os outros, isso sirva de aproveitamento para ele, não é? Então, o que acontece? O que ao pé da letra é um átomo? É um corpo que aprisionou o princípio inteligente, não ao contrário, Vesteu. Não é o princípio inteligente que aprisionou o corpo, ou núcleo atômico, que é a mesma coisa, tá? Né? Então não é o princípio inteligente que aprisionou o corpo, mas é o corpo que aprisionou o princípio inteligente. Por que esse corpo aprisionou o princípio inteligente? Porque tem vínculo com o estágio evolutivo daquele princípio inteligente. É por isso que um princípio inteligente que compõe uma pepita de ouro só serve para pepita de ouro. Não tem evolução para o elemento químico superior e nem vai retrogradar no elemento químico inferior. Tudo isso é uma base para a gente poder ir bem direitinho no que ele quer. Quer dizer que, mas o princípio inteligente da pepita de ouro, ele não pode estagiar um elemento químico acima dele, não? Um elemento químico acima dele? Não, porque não tem evolução para isso. Nessa hora entra a questão 540 do Livro dos Espíritos, que é um tesouro. Não, essa daí deixa por último, deixa por final. Não, mas não fecha nela agora, não. Deixa no final. É porque o que eu percebo diante da vida, não como sendo verdade, mas eu percebo que na vida, tem uma coisa chamada transição. Você está numa fase, para você ir para outra fase, você está naquela fase de transição chamada mudança. Você tem que se preparar ou estudar ou se informar para pular para outra fase. Mas isso aí seria um outro tópico a ser falado. Isso não fala nem uma coisa nem outra. Nós estamos falando sobre o princípio inteligente. Não é? Vamos ficar só nele por enquanto. Sim, mesmo. Porque depois, em outra ocasião, a gente fala sobre esse tópico com todo carinho. E aí eu vou ter que abrir o leque sob outro prisma, outro ângulo. Que não se fala nem uma coisa nem outra. Está pegando meu lado. Não, eu quero deixar bem claro, né, nessa nossa e eu também quero, viu? Gravação, é que você falou até legal, você fez uma colocação legal. O princípio inteligente que viaja na pepita de ouro, ele não tem evolução para tal. Tudo bem, por enquanto.
Mas enquanto, ele não vai ser o princípio inteligente do olho pro resto da vida. Claro que não. Repetindo aqui, os 540 dos espíritos. Ele não vai ser para a vida inteira. Só que se ele ficar 1 milhão de séculos no ouro, não faz diferença para ele, porque ele não conta o calendário, ele não conta o tempo. Entendeu a diferença? Sim. Se o planeta Terra durar 20 bilhões de anos, os princípios inteligentes das montanhas de ferro do planeta Terra são os mesmos. Estão lá, girando em volta da montanha de ferro ou de outro elemento químico qualquer. Bom, boa colocação. Foi uma pergunta que ele me fez ontem, o Jeff, falou, Wagner, o princípio inteligente que fica girando na montanha de ferro, até quando ele vai ficar girando e quando é que ele vai ter a oportunidade de, como é que se diz, estagiar, dar uma... Fala com ele o seguinte, viu, Jefferson? Quando você tiver bastante juízo e caminhar, quem vem atrás é obrigado a acompanhar você. Deu para responder? É obrigado pela força, pela imposição? Não é imposição. É pela força da gravidade. Eu gravito onde eu posso, porque eu não tenho querer. No dia que eu souber querer, eu vou gravitar onde eu quiser. Só que eu olho para trás, eu vou deixar a gente atrás de mim perdido, eu não consigo. Porque quem está administrando a minha vida não é a lei externa, mas é a minha consciência. Então, querendo ou não querendo, eu volto para puxá-los. Entendeu? Eu considero isso como uma escada. Isso é escada. Escada de Jacó, né? Escada de Jacó. Primeiro degrau, segundo degrau, vai assim. Não pode ficar degrau vazio, entendeu? Então, na escala estequogenética do hidrogênio ao urânio, não pode ter falha. De acordo? De acordo. Agora, quando é que há sugestão de uma falha? Quando o urânio está pronto para ir para o átomo seguinte. Só que ele irá quando tiver alguém da fase anterior a dele para tomar o lugar dele. Então dizem que espaço é vazio. Só que os elos invisíveis não permitem o vazio. Não existe o vazio, não existe. Isso mesmo. Não existe, não. Então vamos lá. Certo. Vamos continuar aqui, que aí tem muita informação ainda para dar. Quanto tempo nós temos? Começou? Começou agora. E é 5h15, né? Então vamos lá. Jefferson, eu estou citando o nosso corpo, que é mais fácil. Mas um corpo de um átomo é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. O nosso corpo, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu uso a minha inteligência. O nosso corpo, eu não sei o que eu estou fazendo, se a minha inteligência está dormindo. Agora, no princípio inteligente, é levemente diferente. O princípio inteligente segue a impulsão elétrica, porque o cosmos ele é eletrificado. Está dando aí, Cabo? O cosmos ele é eletrificado. Nós temos um átomo chamado átomo de rádio. Nós não usamos a milionésima parte do teor de capacidade do átomo do rádio. Aliás, eu nem sei com que tranquilidade deram esse nome de rádio, porque o átomo de rádio é um dos poucos que tem vida própria, não depende de outros átomos para ter vida. Porque todos os outros átomos dependem da conjunção atômica entre eles, para poder eles darem sequência ao movimento. O átomo é livre, o rádio é livre.
De acordo? Isso também, em outra ocasião, a gente pode falar sobre isso, mas precisa de mais tempo. Não é? Então vejamos. De fato mesmo, Jefferson, não é o princípio inteligente que está preso ao núcleo atômico, mas é o núcleo atômico que provê ao princípio inteligente para ele se reabastecer. Hoje não está brincadeira não, sabe? Tinha uma gripe brava aí, então tá danado, só. É ruim que tira toda a concentração da vida. Então vamos lá. Entrar na vida é simples, é fácil. Mas administrar a vida é que é o X da questão. Para eu administrar a vida, eu tenho que primeiro manter uma translação em volta da rotação. Rotação é o núcleo do átomo. Rotação. Translação é o princípio inteligente girando em torno desse núcleo desse átomo. De acordo? Muito bem. Com que finalidade, né? Para manter a vida. Porque a vida depende dos dois movimentos. O movimento rotatório e o movimento de translação. Rotatório mantém o movimento de translação apoiado numa base, num piso, porque senão cai. Por que que cai? Porque no chamado espaço cósmico não tem fim, né? Não tem chão, não tem o piso, de acordo? Então, a vida depende única e exclusivamente de dois movimentos. A vida. Não existe vida sem esses dois movimentos. De acordo? Então, o princípio inteligente, ele gira em translação em torno de um núcleo atômico de acordo com a capacidade evolutiva dele. Aí nós vamos começar a viajar nos três reinos. Tem paciência, porque hoje o bicho está pegando do meu lado, tá? Tem paciência hoje? É por causa da curiosidade da Terra. Oi, gente, tem paciência aí? Fala, Sandra. A gente nasceu aqui na Terra, a gente tem que ter a gravidade, aí a rotação e translação. No nosso caso, Sandra, nós espíritos, estamos em translação em torno de um núcleo biológico, que é o nosso corpo de carne, porque esse é o nosso estágio evolutivo. Nosso corpo biológico veio do reino animal. A nossa viagem faz com que a gente evolua o reino animal em nós, para que a gente possa ter uma corporificação melhorada. Tá vendo? Tem paciência, tá? Muito bem. Então vejamos. No reino mineral, os princípios inteligentes estão em translação em torno de um grupamento de núcleos de átomos de um determinado elemento químico, por exemplo, do ferro. Uma montanha de ferro gigantesca, milhões e milhões de toneladas de ferro, é uma montanha com milhões de toneladas de ferro, que milhões de princípios inteligentes estão girando em torno dessa montanha, mantendo ela coesa.
Porque se retirarmos os princípios inteligentes dessa montanha de ferro, vira pó de ferro, entendeu? O que é pó de ferro ao pé da letra? É o cemitério da montanha de ferro, entendeu? Cemitério é o defunto do ferro sem o princípio inteligente. Certo? No mesmo caso, o corpo humano. Não é? O que é um defunto? Um defunto é um corpo que está se esvaindo rapidamente, consumindo o resto da energia que ficou, que o espírito saiu. Deu? Deu mesmo? Até agora, tranquilo. Então vamos lá. Então, na montanha de ferro, o princípio inteligente circula do lado de fora do elemento químico. Pode ser ferro, pode ser prata, pode ser ouro, pode ser qualquer um. Circula do lado de fora, mantendo a coesão molecular ali. De acordo? Mas, igual ele perguntou, o Jefferson, vamos falar assim, aquela quantidade de princípios inteligentes, há renovação deles ou não? Não, os princípios inteligentes não, porque a renovação é da matéria-prima. Quer dizer que se for, como você falou, se for para eles ficarem circulando ali 1 bilhão, eles ficam Isso ali. não é nada, porque eles não estão conectados com o calendário. Entendeu? Isso é nada. Mas quer dizer que eles estão fora do tempo. Fora do tempo. Completamente fora do tempo. Mesmo se na época o planeta Terra foi formado, só tinha, né, só tinha o reino mineral. Mesmo nessa formação do planeta Terra, ali eles estavam fora do tempo? Na formação do planeta Terra, só tinha reino mineral no concreto. Sim. Mas todos os espíritos que iriam hoje, século XXI, estar aqui, já estavam naquela época aqui. Não, isso aí com certeza. Mas eu estou falando assim, no concreto. Aí no concreto ele estava no tempo ou fora do tempo? Os princípios inteligentes? Isso. Fora do tempo. Como o nosso espírito, se a gente souber viver, está fora do tempo. Sabemos viver? Faço o melhor que eu posso na minha vida. Cumpro o meu dever, não dou prejuízo a ninguém, não quero prejuízo de ninguém, não quero nada de ninguém. Não é? Então, se eu vivo desse jeito, eu estou fora do tempo. Ou não? Porque quem vive errado é que está no tempo. Presta atenção. Bom, vamos azedar isso também. Azeda. Vamos azedar. Existem na Terra 2 tempos. O tempo que a gente chama relógio e o outro tempo natural. O tempo natural não tem nada a ver com o tempo relógio, máquina. Então nós temos na Terra aquela coisa que você está careca de saber, social. Tem que trabalhar, tem tantas horas para pegar, fazer isso, aquilo, etc, etc. Isso não seria um tempo, não? O tempo cósmico, nós não devemos nos preocupar com ele, que de fato tem tempo. Mas não devemos nos preocupar com ele, porque nós temos que administrar o tempo que nós estamos vivendo nele. E o tempo que ele está vivendo nele é o princípio, o meio e fim de um corpo. Sim. Porque o nosso corpo biológico é um átomo gigante. Sim, claro. De acordo? Sim. O corpo biológico é um átomo gigante. Então o que acontece? Vamos nos preocupar, dar ênfase nisso. Então o que acontece? Não, porque você me chamou a atenção do fato de quem anda correto está fora do tempo. Mas aí é outra coisa. Então vamos voltar lá. Quem anda no positivo está fora do tempo. Por quê? Porque o corpo está no tempo, mas o espírito está fora do tempo. Lembra que a gente fala sempre aqui? Faça o que o mundo manda, sem ser o que o mundo é. Sim.
Aí você, faça o que o mundo manda, está no tempo do mundo. Sem ser o que o mundo é. Está fora do tempo do mundo, mas está no seu tempo, Vesteu. Ah, não, aí deu para encaixar. Deu para encaixar? Não, aí é diferente. Então, o tempo do mundo são 24 horas, cada um se arrastando pelo caminho que transita. Esse é o tempo do mundo. Certo. Agora, o tempo de quem sabe viver 24 horas, 24 dias, 24 meses, 24 anos é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. O que é que eu faço do meu pensamento? Isso é que é o tempo do espírito. Meu pensamento. Isso. O que é que eu faço do meu pensamento? Porque o meu pensar me leva para onde eu pensar. Então, se eu avanço no meu pensamento, quem sabe o que eu não sei está mandando o excremento dele, que é excremento para ele, mas é alimento para mim. Oh, maravilha. Está claro? Ah, tá claro. Depois você explica bem para o Jefferson. E ó, meu amigo, se tiver mais alguma dúvida, nós estamos às ordens. Pode ficar tranquilo. Porque se você quer aprender, eu preciso desesperadamente transferir o que alguém está confiando em mim. Então, graças a Deus que você quer aprender. Parabéns. Vamos seguindo. No reino mineral, tem coesão molecular da matéria. Não tem infiltração de outro tipo de matéria. Tá claro? Beleza. Uma montanha de ferro é só ferro. Não tem carbono, não tem nada. Aí eu tenho minhas dúvidas, Você pode ter sua dúvida, que é outra coisa. Mas lá tem uma porcentagem que talvez para a ciência é desconsiderada, mas tem uma porcentagem mínima de outras substâncias. O planeta Terra é um planeta de terceira categoria, então, se tiver qualquer resíduo inconveniente, é acidente de percurso. Era isso que eu queria ouvir. Entendeu bem? Então, no reino mineral, uma montanha de ferro tem só ferro. Não tem misturado dois elementos químicos ali. Quando tem veios de outros elementos químicos, esses veios não estão no ferro bruto, mas esses veios estão em parte do ferro bruto que se transformou em cemitério do ferro. De acordo? De acordo. Se você analisar bem, qualquer veio que você encontrar de ouro, por exemplo, e ao lado tem uma montanha de ferro, entre a montanha de ferro e o veio de ouro tem qualquer coisa ali, defunto do reino mineral. De acordo? A montanha de ferro, o sol bate, a água que cai vai produzir uma película superior de ferrugem. Essa película superior de ferrugem recebe o nome de ferrugem porque aceitou a infiltração do carbono no ferro. Vê se tá claro aí? Tá claro, né? Tá claro. Continua. Esse assunto é bonito, por isso que tem que ir devagar, sabe? Porque eu dependo dos homens lá em cima, tá? Agora vamos fechar o reino mineral. No reino mineral, os princípios inteligentes viajam em translação em torno da rotação do mineral. O mineral em rotação está no espaço, girando por algum motivo. E os princípios inteligentes de uma montanha de ferro estão girando numa velocidade muito maior. De acordo? De acordo. Agora, se a gente vai lá e tira um pedaço daquele ferro, se não tiver princípio inteligente naquele pedaço daquele ferro, vira pó de ferro. Deu?
Deu, né? Deu. Então, o princípio inteligente está em translação aprisionado em torno da rotação do núcleo atômico do ferro. Em tamanho grande, nós temos a estrela solar em rotação em torno de um sistema que é superior ao sistema solar. E os 9 planetas em translação em torno da estrela solar. Então, os 9 planetas correspondem a um núcleo atômico composto de 9 elétrons em torno de um núcleo atômico chamado estrela solar. Entendeu? Eu acho que nós já falamos sobre isso, né? Muito bem. Então, reino mineral. Jefferson, se tiver mais alguma dúvida, por favor, pode questionar. E que Jesus abençoe você e parabéns por querer aprender e não aceitar qualquer coisa de qualquer bobo que fala não, tá? Porque uma informação séria, e para quem é orgulhoso é triste, eu vou lhe dar agora. No planeta Terra existe tudo, menos verdade. Tá bom? O que nós estamos trazendo para você, meu caro, é o melhor que nós temos no momento. Porque não é Deus que nos abandonou, somos nós que demos aviso prévio a Deus. Tá bom? Então, a reino mineral, a evolução do reino mineral vai ao reino vegetal. O que é o reino vegetal ao pé da letra? Por que o vegetal precisa da terra para sobreviver? Terra é lixo atômico, defunto de partículas atômicas que o princípio inteligente se viaja com outro que tem proteína. Já bom? Então, o que é que acontece? O que é o reino vegetal ao pé da letra? É a evolução do reino mineral. Só que para evoluir do reino mineral para o vegetal, o princípio inteligente do átomo de ferro, ele tem que ser condescendente. Ele tem que abrir as comportas, ele tem que ceder espaço. Aí, se nós analisarmos bem em qualquer pedaço do reino vegetal, nós podemos encontrar ali resíduos ou resquícios de átomos diferenciados. Onde esses átomos diferenciados, a árvore, o reino mineral, não cresce. Está estacionado. Já o reino vegetal cresce. Só que o reino vegetal cresce só na vertical. Ramificações da chamada raiz é para poder reforçar a cópula, não é? Que é para poder reforçar a base, porque senão a árvore cresce para cima e para os lados, não tendo base ela cai. Então as chamadas raízes são para manter a árvore de pé, na vertical. Então a árvore, o reino vegetal, cresce na vertical. Muito bem. Agora, no reino vegetal, os princípios inteligentes que compõem os átomos do reino vegetal circulam, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Já bom? Já no reino animal, eles entram e não saem. Quando esgota a energia do reino animal é que os princípios inteligentes saem. Viu? Deu. No reino animal. Agora, no reino nominal é um pouquinho diferente. No reino nominal tem um comando com registro.
No reino animal não tem comando com registro. Certo. Um princípio inteligente que comanda um corpo de um gato vai sempre comandar um corpo de outro gato quando aquele morrer. Vai sempre comandar um corpo de um gato. Agora, quando ele entrar em exaustão naquela área, tem civilizações espirituais que promovem ele para o reino nominal. Agora, nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos plantas que são denominadas carnívoras, né? Então elas atraem os insetos, fecham e se alimentam daquele inseto. É um preparo para o reino animal, esse deu. Então como que ela vai ser? Deu? Parece até um absurdo, não parece? Tá? Tá muito difícil, está dando para aguentar. Pode perguntar, senhor. Tá bem. Quer perguntar? Pode perguntar, ó. Perguntar já está acabando. Deixa ela. Ela anota segunda-feira, você pergunta, né? E aí, Muito Guilherme? bem. Não, eu estou indo, mas tem que ter paciência, né, caboclo? Agora que vem, tá bom, não? Tô de olho, tô de olho em você. Tô de olho. O Guilherme, quando ele gosta de dar Isso se pega, viu? Se pega. A doença pega. pega. Eu tô de olho. Não é que eu dou a desviada, vai, né? Que às vezes tem certos momentos que eu me sinto só, dosado, né? Porque quando eles... E a culpa não é deles, eu tenho certeza que a culpa é minha. Por alguma vacilação, escapa. Entendeu bem? Então tem paciência, porque médio de terceira categoria é assim mesmo. Pois é, mas tem que sair da terceira categoria, tem que ir para a segunda. Vocês têm que aguentar com a liquidação aí. Sim, mas eu pergunto a você, Guruzinho, até quando vamos ficar na terceira categoria, tem que cair para a segunda. Você conhece um provérbio que muita gente fala, só Deus sabe? É um provérbio muito bonitinho, viu? Estou plagiando esse Já fica na provérbio. parede, já pendurada com teia de aranha e tudo mais, até amarelado. Só Deus sabe mesmo. Então vocês veem o seguinte, do reino vegetal para o animal, nós temos indícios de locomoção da evolução do vegetal para o animal. E nesses indícios, a coisa mais bonita que tem é a própria vida sustentada no animal pelo próprio vegetal. Os animais que se alimentam de animais é porque eles não têm outra característica evolutiva além de. Eles estão ainda aprisionados naquele quadrado deles ali. Eu sou maior, me alimento do menor. Só que com um detalhe, isso eu estou falando sobre os animais, Jefferson, mas é para tudo, viu? Então, o animal maior vive do animal menor. Só que o animal menor viaja dentro do maior. Viajando dentro do maior, está aprendendo o que o maior é. Se preparando para tomar o lugar do maior. Quando o maior for para o reino nominal. Bonito. Viu? Bonito. Ficou claro aí? Ficou claro. Um assunto desse é bonito e tem que ir bem devagarinho para. Lembra daquele exemplo da moita de capim? O boi vive do capim, que o princípio inteligente produziu o capim. Mas então o boi mata o capim. Só que mata o capim dando vida ao princípio inteligente, viu? Sim. Mata o capim, que o princípio inteligente do capim construiu. Construiu. Só que o princípio inteligente do capim construiu o capim, não para o princípio inteligente do capim, mas para o boi. Só que, sendo para o boi, ele viaja dentro do boi. Viajando dentro do boi, ele, que é princípio inteligente do capim, está aprendendo o que o boi sabe. Então, quem está fazendo favor a quem? Eu ainda não sei. Resposta difícil. Difícil. Entendeu bem? Porque aí o boi vai expelir, aí novamente voltando. O boi se alimenta do capim,
mas não se alimenta do princípio inteligente. Só que o princípio inteligente, para manter o capim íntegro, se não desintegra, o princípio inteligente tem que ir junto. Ou ela abaixo do boi, não é? Só que o capim, o princípio inteligente viajando dentro do boi, vai sem saber, tá aprendendo que o boi é. Porque quando ele vier a ser boi, ele já está com conhecimento de causa. De acordo? De acordo. Mas é bonito demais. Já? É muito bonito. E no reino nominal, que é o último estágio, né? Essa coisada toda que a gente vê que é a chamada humanidade. Que de fato mesmo, meu caro Jefferson, é tudo menos humanidade. É um amontoado de tolos, cada qual acha que é dono da verdade, cada qual impondo essa sua verdade, cada qual querendo mandar num espaço. E gozado, quando o nosso corpo morrer, que espaço que eu vou mandar? Posso perguntar? Pode, agora eu dei fim, viu? Deu fim, né? Princípio inteligente, tá? Sim. Mas eu quero entender com mais profundidade, que eu sei que não sei nada. Nós temos um corpo biológico. Esse corpo biológico, ele é composto por princípios inteligentes. Esse corpo biológico, composto por princípios inteligentes. Como eu, princípio inteligente, passo a ser projeto de espírito, e como é que de projeto de espírito eu vou instalar, fazer a minha instalação, a minha entrada nesse corpo, que é um aglomerado de princípios inteligentes. Está dando para entender, menina? Deu perfeito. Porque eles me perguntam sempre isso, e eu realmente fico... Vamos limpar. Me deu para entender, você quer que... Não, deu. Essa é a questão que eles perguntam demais. Como o princípio inteligente ou o projeto de espírito, para mim é a mesma coisa, ele vai se adequar, se encaixar num corpo que é um aglomerado de princípios inteligentes. Muito bem, agora espera com calma. Eu tenho que tomar um fôlego, tá? Tá, estou de olho. Eu também estou de olho. Eu estou morrendo de medo. Veja bem. Não, e essa pergunta dele é fantástica. Veja bem. O que é que você tem no seu cérebro? Neurônios. Esses neurônios são comandados por princípios inteligentes. Que princípios inteligentes são esses? São princípios inteligentes do reino animal que já estão prontos para ir para o reino nominal. Só que para eles irem para o reino nominal, ele tem que se adequar, tem que aprender com você que está se consumindo, acreditando que está sofrendo, mas você está ensinando a eles a saber o que você não sabe. Até aí, tá dando para entender. Vamos lá. Agora, os princípios inteligentes fora do sistema nervoso são princípios inteligentes também que vieram do reino animal. Só que com um detalhe, do pescoço para baixo, você é dotado de princípios inteligentes que comandam órgãos. Esses princípios que comandam órgãos são princípios inteligentes que em outros corpos, seu ou de outro qualquer, não importa, estiveram no seu cérebro, vendo como você agia, comandando o seu corpo todo. Então você comanda o seu corpo todo. Mas porque os princípios inteligentes que estão no neurônio do seu cérebro estão obedecendo você. Porque quem pensa é você, não são eles. De acordo? Então quem pensa é você, não são eles. Mas quem dá o comando são eles no corpo físico. Não, aí é outra coisa. Calma lá, bem devagar.
Quem dá o comando são eles. Só que eles foram atraídos por mim quando eu me programei na encarnação anterior para vir para essa encarnação. Então, o meu registro no meu cérebro perispiritual daquela última encarnação era um registro. Hoje eu estou vivendo num ambiente que eu estou aprendendo coisa diferente, ou para melhor ou para pior. Sim, sim. Então, eu já estou me mudando, mas eu não posso modificar os princípios inteligentes que aprenderam de forma diferente, mas eles poderão ir depois que o meu corpo morrer, ir para corpos inferiores que não querem mudar. E eles vão ver outros princípios inteligentes no cérebro de outro que quis mudar. Vão ver eles de um jeito e você que mudou de outro, pelo Escola do aprendizado. Escola do aprendizado. Então, um certo amigo espiritual diz uma coisa interessante. O espermatozoide carrega na cabeça do espermatozoide, carrega 100 pares de células. As células femininas ficam no cérebro biológico e as células masculinas descem para o corpo. No corpo, as masculinas pensam que mandam, mas quem manda de fato são as células femininas do cérebro. Por quê? Porque as células femininas dão a ordem, as do corpo biológico, do pescoço para baixo, seguem a vontade delas, cometem erros e depois sofrem. Quando sofrem, a célula feminina registra valores onde mentalmente a célula feminina gostaria de substituir a masculina, mas não pode porque ela casou com aquela célula. Não separei do que Deus juntou. Lembra-se dessa religião que a gente tem aí? Então o que acontece? Não separeis o que Deus ajuntou. Quem é esse Deus? A minha burrice, deu? Isso é que é Deus. A minha burrice. Porque Deus, aquele Deus, não interfere com isso. Nós é que temos que viajar até o nível daquele Deus para a gente poder comandar de nós para baixo. Então, a minha luta é entre o que eu era e o que eu sou. Só que o que eu era é vida. O que eu sou é projeto de vida, deu? Deu. Colocação boa, menino. Boa. O que eu era é vida. Não tem jeito. Paulo de Tarso, que infeliz homem que eu sou. Aquilo que eu quero não faço. Mas o que eu não quero, aí isso eu faço. Está tudo baseado também nesse companheiro, que ele é fabuloso. De acordo? Então, o meu ego manda em mim. Por que o meu ego manda em mim? Porque os princípios inteligentes obedecem ao meu erro e não ao que eu quero acertar. Questão. Ficou claro aí? Ficou claro. Mais alguma coisinha? Não. Então, o princípio inteligente sempre quando eu sou criança. Eu sou projeto de espírito. A hora que eu sou mais adulta... Não, quando você for espírito, pronto, você continua o projeto de espírito. Espírito pronto é quando você evoluir fabricando a regeneração. Aí eu não preciso do princípio inteligente. Você vai sempre precisar do princípio inteligente. Agora, qual deles? Entendeu? Qual deles? Lixo ou inteligência? Deu? Miranda, faz aquele encerramento com as considerações para o nosso amigo Jefferson, Grupo Formigueiro, a participação da sede também. A sede também tem participação. Jesus abençoe você, Jefferson, e continue assim. Não engula qualquer porcaria você escutar, não. Porque no mundo só tem tolo. Todos nós somos tolos. E o que promove a desgraça da humanidade
É quando alguém sabe mais do que o outro, se pré-julga um santo de Deus, um eleito, um missionário. Na Terra não tem nada, nem eleito, nem missionário, não. Na Terra, quem é lixo metido à besta, todos nós. De acordo? Um abraço para a turma do formigueiro, não é? E que Jesus nos perdoe, né?